Boa noite a todos. Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo sejam com todos nós. Que nós possamos continuar cada vez mais buscando estarmos mais perto de Cristo. Que por meio da palavra dele, que agora vai ser aberta, que nós, como igreja, como filhos deles, possamos deixar o Senhor falar aos nossos corações. Possamos continuar. Por mais que na nossa vida tenha momentos bons, de bênçãos, de alegrias, mas que também nas nossas vidas tenha momentos difíceis, de perseguição, de tribulações, mas que nós nunca possamos esquecer o porquê nós estamos aqui. Que nós nunca possamos esquecer que por causa de Jesus nós estamos aqui. Vamos orar, pedir para que Ele possa abrir as nossas mentes, nossos corações, para que nós possamos ler a palavra dEle e meditar na palavra dele. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, Pai, por essa noite, Jesus, onde como igreja estamos aqui reunidos, Senhor Deus, na Tua presença, para Te adorar, para Te glorificar, em espírito e em verdade, Pai. Obrigado por cada irmão, cada irmã que está aqui presente, pelos que estão nos vendo nesse momento agora, os que vão nos ver depois. Pai, que o Senhor possa abençoar a vida de todos nós, Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, cada vez mais buscarmos nos alimentar da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Pai amado, nessa caminhada, a confiarmos mais no Senhor, Pai. Fica, Senhor Deus, conosco, em nome de Jesus. Amém. Ao longo desse mês de fevereiro, nas quartas-feiras, nós estamos meditando sobre o livro de Filipenses. Eu gosto muito de falar que a carta de Filipenses é chamada a carta da alegria. Mesmo o apóstolo Paulo estando preso, ele sempre encorajou os irmãos ao longo dessa carta a estarem alegres. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E Paulo, ele escreve essa carta com alguns objetivos. Primeiro, ele queria falar para os irmãos como é que estava a situação dele, mesmo preso, capítulo 1. O apóstolo Paulo também escreve para dar notícia sobre Epafrodito, capítulo 2, para que os irmãos não estivessem tão preocupados com ele. No capítulo 4 também o apóstolo Paulo ele escreve para agradecer aos irmãos pelos donativos, agradecer aos irmãos pelas ofertas. E nessa noite nós vamos estar meditando no capítulo 3. Interessante que quando eu li muito essa carta, eu achava muito interessante o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 4. E Deus, ele, através do Odailson, que faz a escala, me deu a oportunidade de meditar no capítulo 3. Antes de começar, eu queria pedir perdão ao Odailson, eu mudei o tema, certo? Vou falar da questão do combate aos judaizantes, mas isso está dentro de um tema maior que eu vejo nesse capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11, que é a plena confiança em Cristo. A plena confiança em Cristo, é o tamanho da mensagem. A plena confiança em Cristo. Que nós possamos pedir a Deus, Senhor, me ajuda a termos uma plena confiança no Senhor. Pois bem, vamos começar o texto. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Antes de nós entrarmos no texto, você já foi para alguma palestra ou ouviu alguma mensagem que o irmão ou o palestrante diz assim: vamos concluir que... Aí termina a conclusão. Só que quando ele começa, vamos concluir, para concluir eu vou falar isso, e ele passa mais 2 horas falando, o que você acharia? É o que acontece aqui no começo do capítulo 3. O apóstolo Paulo ele vai falar, finalmente. Parece que ele vai concluir a carta, né? Mas ele só chegou só na metade da carta, porque tem o capítulo 3 e o capítulo 4 ainda. Vamos continuar. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo estas mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Versículo 2. Cuidado com os cães,
Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Então o apóstolo Paulo ele começa o capítulo 3 do livro da alegria, da Epístola da Alegria, que é Filipenses, dizendo assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. A alegria é um tema recorrente dessa carta. Capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. No capítulo 1 também ele vai falar que nós devemos nos alegrar, aqueles irmãos deveriam se alegrar no Senhor. A alegria também, ela é um fruto do Espírito, não é verdade? É uma marca do Espírito Santo em nossas vidas. Gálatas capítulo 5, pois o fruto do Espírito é amor, alegria. Então a alegria é uma marca de alguém que vive Jesus. A alegria é uma marca de quem vive no Espírito, de quem é conduzido pelo Espírito de Deus, de quem tem o Espírito Santo na sua vida. A alegria. Então o apóstolo Paulo ele começa falando para esses irmãos, encorajando esses irmãos a se alegrarem no Senhor. Eu sei que na nossa vida nós vamos passar por muitos momentos que nós vamos nos alegrar, momentos de bênçãos, momentos de vidas sendo transformadas, novos nascimentos, momentos onde a igreja vai crescer, vai amadurecer, mas também na nossa vida nós vamos passar por situações difíceis, de perdas, de tristezas, de combates, de perseguições, de tribulações, de questionamentos, de problemas financeiros, de relacionamentos, enfim. Mas nós devemos lembrar de algo, que a nossa alegria, por mais que o momento seja triste, não está nessas coisas. A nossa alegria verdadeira está no Senhor. Tem que estar no Senhor. Eu sei que quando nós passamos por momentos tristes, nós nos entristecemos. Nós ficamos tristes, choramos, criamos dúvidas. Mas sabe de uma coisa? Apesar disso tudo, nós nos devemos nos alegrar, por quê? Porque o Senhor está conosco. Porque o Senhor está conosco. Nós devemos nos alegrar no Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo ele encoraja esses irmãos. Se alegrem. Olha onde é que ele estava preso. Ele estava sofrendo por causa do Evangelho. Mas ele não perdia a alegria. Porque a nossa alegria, meu irmão e irmã, não depende do momento que nós estamos passando. A nossa alegria depende daquele que mora em cada um de nós, por meio do seu Espírito. Esse é o verdadeiro motivo da alegria. Por isso que a alegria é um fruto do Espírito. Então, para que nós possamos ter uma plena confiança em Cristo, precisamos nos alegrar no Senhor. Precisamos nos fortalecer nele. Ele tem que ser a fonte da nossa alegria. Alegrai-vos com os que se alegram. E o apóstolo Paulo vai continuar no versículo 2. A parte mais negativa dessa carta é o versículo 2. Cuidado com os cães. Esses cães aqui que ele faz referência, não é aquele cachorrinho bonitinho que você tem em casa, que você conhece que alguém tem em casa, não. Esses cães aqui, quando a Bíblia fala cães, é um termo de animais naquela época que vinham para comer carniça, que vinham para comer o lixo. E ele compara aos judaizantes, aquelas pessoas que pervertiam o evangelho de cães. E ele continua: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Lembra? Atos capítulo 15, alguns judeus saíram de Jerusalém, foram até Antioquia,
e disseram para os irmãos: olha, se vocês não guardarem a lei de Moisés, vocês não vão ser salvos. Queriam que os irmãos, queriam que os cristãos voltassem a praticar a lei. E diziam que se não praticasse a lei, eles não eram salvos. Então o apóstolo Paulo vai chamar isso de falso o quê? Circuncisão. Por quê? Aí no versículo 3, ele vai dizer qual é a circuncisão verdadeira. A circuncisão verdadeira é quando nós obedecemos a Deus. Só contextualizando um pouco. Quando Deus, lá em Gênesis capítulo 17, ele faz uma aliança com Abraão, muda o nome de Abrão para Abraão, ele estabelece uma circuncisão, uma aliança de Deus com Abraão e seus descendentes. Só que esse Velho Testamento, quando Jesus ele vem, ele morre e ressuscita, tudo isso que acontecia no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai falar aqui, convergia para Cristo, convergia para Jesus. E a verdadeira circuncisão que o apóstolo Paulo vai falar, primeiro, versículo 3, pois nós somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Quando nós adoramos a Deus, quando nós vivemos uma vida de adoração a Deus, nós demonstramos a verdadeira circuncisão, não feitas por mãos humanas, mas nascida da água e do Espírito por meio do batismo. O segundo passo da verdadeira circuncisão: glorificar a Jesus Cristo, glorificar a Cristo Jesus, buscar viver uma vida que glorifica a Deus, buscar viver uma vida que agrada ao Senhor Jesus. Está percebendo? Que é uma coisa profunda, que é uma coisa que vem do coração, que é uma coisa que vem da atitude, de reverência a esse Deus. Continuando o versículo 3. Nós nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Aqueles judeus que pregavam que para os irmãos serem salvos deveriam se converter à lei de Moisés, achavam que era por meio das obras que eles eram justificados perante Deus. Mas o apóstolo vai falar lá em Romanos que Abraão ele foi justificado pela fé, e nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Essa fé que vem da confiança, não na carne, não nos nossos pensamentos, não na nossa vivência, experiência de vida, não no nosso intelecto, não no que nós podemos fazer, nos nossos dons e talentos, não. A nossa confiança tem que vir no Senhor, não na carne. Isso me lembra uma passagem lá em Salmos 125, que vai dizer: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Irmão, você quer permanecer para sempre? Irmão, você quer permanecer para sempre? Confie no Senhor. Eu preciso confiar mais no Senhor. Vamos ter situações em nossas vidas, muitas vezes, que se nós não estivermos firmes, nós vamos duvidar, nós vamos temer, nós vamos abaixar a cabeça, nós vamos nos frustrar. Mas sabe de uma coisa? Diante das situações difíceis da vida, é onde a nossa fé no Senhor ela é demonstrada, onde a nossa perseverança nele é demonstrada. Olha onde é que o apóstolo Paulo estava, na prisão, por causa do Evangelho, sofrendo por causa do Evangelho, e ele fala de alegria, ele fala de confiar no Senhor e não na carne, ele fala de glorificar a Cristo, ele fala de adorar a Deus. Que confiança, não é verdade? Que confiança ele tinha no Senhor. Mas uma pergunta que eu queria fazer para todos nós,
E essa é a segunda parte da mensagem. O que realmente importa para você? O que realmente tem importância em nossas vidas? O que realmente importa para mim? É isso que vai continuar. Ele diz para não confiarmos na carne. E ele vai dar o exemplo dele. Teve um determinado momento na vida do apóstolo Paulo que ele confiava na carne. Que ele confiava na sua sabedoria. Que ele confiava nas coisas que ele fazia. Vamos ler do versículo 4 ao versículo 6. Acompanhe comigo, Filipenses capítulo 3, versículo 4. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança na carne, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia. Lembra da promessa da circuncisão? Gênesis capítulo 17, que todo recém-nascido do sexo masculino ao 8º dia tinha que ser circuncidado. O apóstolo Paulo foi aí, ó. Continuando. Circuncidado ao 8º dia, pertencente ao povo de Israel. Olha aí, o apóstolo Paulo fazia parte da nação de Israel. Tanto é que ele sabia qual a tribo ele fazia parte. Da tribo de Benjamim. Interessante que a tribo de Benjamim era uma das menores das 12 tribos. E a tribo de Benjamim, junto com a tribo de Judá, quando teve a divisão, elas ficaram fiéis à casa de Davi. E as outras 10 tribos seguiram a Jeroboão. Então o apóstolo Paulo era da tribo de Benjamim. Continuando. Verdadeiro hebreu, ou em algumas versões, hebreu dos hebreus. O apóstolo Paulo ele não era um judeu temente, ele era um hebreu que provavelmente era filho de pessoas muito fervorosas no judaísmo. Hebreu dos hebreus. Quanto à lei, fariseu. Olha que ele era fariseu, uma das seitas mais conservadoras da cultura judaica. A gente pensa que os fariseus, a gente vê nos evangelhos, né? Jesus ele critica muitos fariseus, mas os fariseus naquela época, eles eram tidos como pessoas de respeito. Mas infelizmente as práticas deles não condiziam com aquilo que eles pregavam. Era isso que Jesus ele combatia. Mas o apóstolo Paulo era uma das seitas mais fervorosas. Ele era fariseu, um conhecedor das escrituras, um conhecedor da lei. Continuando. Quanto ao zelo, ele era o quê? Perseguidor da igreja. Era um judaizante zeloso. Ele perseguia a igreja. Ele queria aniquilar a igreja. Porque ele achava que o cristianismo era uma heresia da vontade de Deus. Quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Olha o gabarito dele. Olha o conhecimento que ele tinha. Olha quem ele era. Tinha motivo para se orgulhar ou não tinha? Muitos, olhando para a visão humana. Isso tudo era lucro na vida dele. Isso tudo era motivo dele estufar o peito, erguer a cabeça, dizendo: eu sou Saulo de Tarso. Só, irmãos, que lá em Atos capítulo 9, naquela estrada de Damasco, esse homem tão gabaritado, tão conhecedor, ele cai do cavalo. Ele vê aquela luz e aquelas palavras: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ele tinha isso tudo, mas ele não conhecia o Senhor. Tudo isso para ele era lucro, era ganho. Mas quando ele conheceu Jesus, passou a ser perda, passou a ser coisa sem valor.
Lembra daquela parábola que Jesus fala que o reino de Deus, o reino dos céus, é comparado a um homem que conseguiu uma pérola, que vendeu tudo o que tinha para ficar com aquela pérola de tão preciosa? Era Jesus para o apóstolo. Versículo 7. Versículo 7, a partir do versículo 7, ele vai falar da chave, a mudança de chave na vida dele. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, porque perdi todas as coisas que a considero como refúgio, para poder ganhar Cristo, ser encontrado nele, e tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas que nem mediante a fé, versículo 9, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, justiça que procede de Deus, se baseia na fé. Olha o que acontece com esse homem, que é referência para todos nós. Ele considerou tudo o que ele tinha perda por causa de Cristo. Porque ele achou Jesus, porque ele se encontrou com Jesus, porque ele teve a vida resgatada por causa de Jesus. Que impacto isso tem na sua vida, mesmo depois de muito tempo de cristianismo? Que impacto isso tem na minha vida, mesmo depois de alguns anos de fé? Será que quando eu escuto essas palavras, será que quando eu lembro disso, será que o meu coração se aquece? Será que eu me sinto alegre? Será que eu me sinto regozijante? Será que eu me sinto feliz? Será que eu me sinto amado por Deus por causa de Jesus? E ele fala lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 14: mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. O apóstolo Paulo, ele não se gloriava mais nos feitos dele, ele não se gloriava mais na sabedoria dele, ele não se gloriava mais nas atitudes que ele tinha, ele se glorificava em Jesus. Por quê? Porque por causa de Jesus, ele foi crucificado para o mundo e o mundo crucificado para ele. E nós? O que isso traz para nossas vidas? O que eu e você precisamos crucificar em nossas vidas? O que eu e você precisamos deixar para trás para poder estar mais perto, para poder termos uma plena confiança em Cristo? Para podermos, como o apóstolo Paulo, me alegrar no Senhor, considerar a nova vida em Cristo como lucro. O que eu preciso deixar o Senhor trabalhar na minha vida? Muitas vezes é o meu orgulho, muitas vezes é a minha falta de amor, muitas vezes é querer as coisas do meu jeito, da minha vontade, do meu modo, no meu tempo. O que realmente importa para mim? O que eu tenho buscado? O que eu tenho procurado? O que tem me trazido prazer? O que tem me trazido alegria? Se tem algo que tem tirado a nossa alegria do Senhor, que nós possamos nos afastar, que nós possamos, como o apóstolo Paulo falou, no versículo 9, ser encontrado nele, não tendo a nossa própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo Jesus. Como tem estado a nossa fé nele? Como tem estado
a nossa caminhada com Ele. Eu sei, irmãos e irmãs, que não é fácil. Eu sei, irmãos e irmãs, que depende muito de nós abrirmos mão de alguma coisa. Eu sei que depende de nós, muitas vezes, sair da nossa zona de conforto para experimentarmos cada vez mais essa plenitude que vem do Senhor. Jesus, Ele não quer nos dar uma vida, não qualquer vida, mas uma vida em abundância, uma vida com satisfação, com alegria. O que você tem procurado na sua fé em Jesus? E no final, no versículo 10 e no versículo 11, o apóstolo Paulo ele vai dizer o que era mais importante para ele. Filipenses capítulo 3, versículo 10, diz assim: olha o que era mais importante para ele. Eu creio que tem que ser o que nós devemos buscar como discípulos do Senhor. Quero conhecer Cristo, o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele queria conhecer Cristo. Ele queria que Cristo pudesse ser vivido, pudesse ser visto através das atitudes dele, através dos pensamentos dele, através da conduta dele. Mas não era por causa desse mesmo Cristo que ele estava preso? Não era por causa desse mesmo Cristo que ele estava acorrentado? Não era por causa desse mesmo Cristo que ele estava sofrendo? Mas sabe de uma coisa, irmãos? Ele poderia estar preso fisicamente. Ele poderia estar acorrentado fisicamente. Mas espiritualmente ele estava livre. Fisicamente ele estava numa masmorra, mas espiritualmente ele estava regozijante. Ele poderia escrever essa carta para se lamentar. Ele poderia escrever essa carta para se maldizer: por que eu estou aqui sofrendo? Não. Mas ele escreve essa carta para encorajar. Quer conhecer a Cristo. Quer estar com Cristo. Quer participar dos sofrimentos do Senhor. Que fé, irmãos. Eu preciso ter essa fé. Você precisa ter essa fé. Nós precisamos ter essa fé. Sabe de uma coisa? Quando nós buscamos ter essa fé, independente do momento que nós vamos passar, das palavras que nós vamos receber, das injustiças que nós vamos sofrer nessa vida, das percas que vão vir, das tribulações que se levantarão, que possamos lembrar de uma coisa: que o Senhor está conosco. E para terminar, eu só queria compartilhar uma passagem muito conhecida, lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, que ele diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não é que o apóstolo Paulo estava se despersonalizando. Ele era Paulo de Tarso, mas ele estava deixando Jesus trabalhar na vida e no coração dele. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus. Não era qualquer vida que ele estava vivendo. Ele estava vivendo pela fé. A fé que anteriormente ele queria destruir. A fé que anteriormente ele queria aniquilar. Aí ele percebe como Jesus é bom na vida dele. Como ele vai falar lá em 1 Timóteo capítulo 1. Que o Senhor teve paciência com ele, que ele foi insubmisso, que ele foi blasfemo. Viva pela fé no Filho de Deus, que me amou. Jesus, ele nos amou.
Mas ele não só ficou no discurso, ele se entregou por nós. Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que nós possamos, durante a nossa semana, nosso dia a dia, em nossas vidas, sempre lembrar de Jesus. Sempre lembrar que nós não estamos sozinhos. Sempre lembrar que Ele nos ama. E que nós possamos sempre lembrar que, por meio da plena confiança nele, nós vamos estar mais perto do Senhor. Que Deus nos abençoe. Boa noite, irmãos. Paz e a graça do Senhor nosso Deus. É muito bom estar com vocês. É muito bom ouvir a palavra de Deus. Obrigado, Tiago, pela mensagem. E aqui nós podemos constatar a diferença que há na alegria do mundo e a alegria daqueles que creem em Jesus. A confiança que o mundo tem nas coisas concernentes o que aqui existe, e a confiança que o cristão tem, não no que ele possui, não no que ele ostenta, mas naquilo em que ele foi transformado, a imagem de Cristo Jesus. E a nossa confiança, amados irmãos, é em Cristo, porque Jesus é o nosso maior exemplo. E Paulo, ele gostava de falar, de testemunhar que ele seguia a Jesus Cristo. E é algo assim bem prazeroso saber que Paulo tinha essa capacidade, tinha esse poder que vem de Deus, de poder falar certas palavras bem fortes, porque Paulo tinha tudo para se gloriar, como bem falou o texto, mas ele se gloriava na justiça que vinha de Deus, na fé em Jesus. Que nós possamos imitar Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós possamos imitar o apóstolo Paulo pelo seu exemplo, pelo seu testemunho de vida, e que isso possa ser também um testemunho de nossas vidas perante o mundo em que vivemos. Obrigado, Tiago, mais uma vez. Que Deus abençoe, cada vez mais te dê sabedoria, entendimento, para que possa glorificar o Senhor Jesus Cristo. Temos alguns avisos. Eu tenho o próximo sábado vai ter um encontro feminino às 16 horas. Então as mulheres, dia 22, sábado, às 16 horas, estão sendo chamadas, convocadas a estarem reunidas aqui no prédio. E os homens também, juntamente com as mulheres, os homens estão reunidos também. Algo mais? A Capa Todos já saiu uma lista hoje, já tem algumas pessoas e com certeza vai crescer mais ainda a adesão. O Daílson está aqui sempre incentivando, vamos lá, vamos colocar o nome, não esqueçam, vai ser maravilhoso e vai ser, com certeza, como sempre tem sido. 4 dias consecutivos, não é fácil, viu? Tem que ter muito pique, muita força e com certeza vai ser muito divertido. Deus seja louvado. Vamos ficar de pé, irmãos? E essas são as bênçãos de Deus, né? Podermos desfrutarmos desses momentos, dessas ocasiões. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Pai amado, Senhor, nosso Deus, como é bom, Pai, podermos ter estado aqui nessa quarta-feira, mais uma vez, para te cultuar, para te exaltar, através de Jesus. Que o Santo Espírito, ó Pai, que em nós habita, promova cada vez mais em nossas vidas, ó Deus, o teu louvor, e que nós possamos ter vidas, ó Pai, santificadas,
que nós possamos te glorificar, te exaltar por meio de nossas palavras, por meio de nossas atitudes, por meio do nosso testemunho. Abençoa a tua amada igreja, abençoa essa congregação, mais uma vez nesse processo do presbitério, que o Senhor possa levantar homens, ó Deus, que estejam dispostos a trabalharem, a se esforçarem, a servir, continuando, ó Pai, assim, o seu exemplo de glorificarem a Jesus Cristo em suas vidas. Nos dá um bom retorno para casa, abençoa aqueles que estão em suas casas,